Olá, pessoal, tudo bem? Olá para quem está aqui, boa tarde, tudo certo? Meu nome é Camila, vamos iniciar agora a aula de ovinocultura e caprinocultura. É uma matéria que a gente estuda lá no módulo 2, aqui temos os 3 módulos, certo? Quem é módulo 3 aqui? Ninguém? Os módulo 2 eu sei, módulo 1, certo. Então, eu vou colocar um pouquinho de contexto para quem é do módulo 1, para a gente começar, né, falar do nosso assunto aqui propriamente dito. No módulo 2, pessoal, a gente estuda essa disciplina em que engloba duas espécies, ovino e caprino. Ovino, o módulo 2 já está craque, né? As ovelhas, as cabras, as ovelhas, os carneiros. Caprino, a gente tem as cabras, cabritos. E são pequenos ruminantes, eles têm uma estrutura em relação à formação de órgãos muito semelhante aos bovinos, só que aqui animais pequenos. Então, relacionado à nutrição, algumas questões aí fisiológicas, a gente vai sempre correlacionar com o que a gente viu alguma coisa lá na bovinocultura, certo? No nosso assunto lá do módulo 2, a gente está falando de nutrição principalmente, né, pessoal? Então, nós vamos focar hoje aqui em dar uma pincelada, principalmente para quem é do módulo 1, sobre a nutrição, que eles têm uma adaptação excelente à alimentação. São animais que não têm uma grande exigência nutricional quando a gente compara com outras espécies e até com outras raças. Por exemplo, na nossa última aula prática, que a gente estava trabalhando com um gado de leite de uma raça pura, né, o puro holandês, a exigência nutricional para a produção de leite lá naquela propriedade, quem foi lá vai lembrar, quem não foi assiste o vídeo, é altíssima, uma exigência altíssima. Aqui, nos ovinos e caprinos, estou de costa para vocês, gente? Aqui nos ovinos e caprinos, a gente tem uma baixa exigência nutricional nesse sentido. E o nosso foco da aula de hoje vai servir para ovinos, né, que a gente vai ter aqui a aula prática, mas vocês vão utilizar o que a gente aprender aqui hoje, extrapolando para outras espécies no que diz respeito a identificar o score corporal do animal. Vocês lembram da gente falar isso na aula teórica? Índice de score corporal, condição corporal, são características morfológicas que a gente vai identificar observando o animal e palpando o animal, que nos permite colocar como se fossem notas para a gente definir a condição nutricional daquele animal. Ou seja, identificar de uma forma, né, mais precisa se esse animal está desnutrido, que é aquele animal que está muito magro, se ele está subnutrido, que é aquele animal que está magro, mas está numa condição um pouquinho melhor, aquele animal que está em um score corporal ideal, que é aquele animal que ele não está magro demais, mas ele também não está gordo demais. E acima disso a gente tem os casos aí de sobrepeso e obesidade. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas categorias aí e dividir em 5, como se fosse nota, tá? A gente vai dar nota para esses animais de 1 até 5, sendo que a nota 1 e a nota 2 são para aqueles animais que... a nota 1 para aquele animal que está super magro, e para fazer isso, além de visualizar o animal, porque visualizando a gente já consegue ter uma noção, vocês concordam? Que a gente consegue ver, olhar se a ponta ali de osso do quadril está exposta, a gente vai ver isso já já palpando os animais, mas para vocês já terem uma noção. Visualmente a gente já consegue ter noção, mas quando a gente tem condição, né, de palpar, a gente sente ali, né, se a ponta do osso está aparecendo ou se tem uma super camada de gordura. Então, uma nota número 1, score corporal número 1, vai ser aquele animal super magro. O 2, aquele animal que está, ele ainda está, né, apresenta ali um certo grau de subnutrição, mas ele não tem aquela condição, né, quase esquelética lá da nota 1. A nota 3, aquele animal que está num bom score corporal, aquele animal que não está magro demais, não está gordo demais. 4, sobrepeso, e 5, aquele animal que está obeso, certo? Então, a primeira coisa é
a gente fazer a contenção desses ovinos para que a gente consiga realizar aí essa análise de condição de score corporal, certo? E aí a gente tem algumas formas de conter esses animais. Quando a gente fala conter os animais, isso quer dizer segurar o animal para a gente conseguir manusear, seja aplicar uma vacina, aplicar uma medicação, seja para examinar alguma questão ali, ou né, para ter essa questão aí do score corporal, mas de um jeito que o animal não machuca e a gente também não machuque, certo? Aqui que a gente está trabalhando com ovino é bem tranquilo, são animais pequenos, mas a contenção, ela tem técnicas diferentes para espécies diferentes, e quando a gente está falando de um animal grande, a gente está falando aí de um touro, de uma vaca, de um cavalo, se a gente não souber entender um pouco ali do animal e ter uma contenção adequada, a gente machuca muito, né? Ou machuca o animal também, o que não é interessante. Então, eu vou querer um aluno primeiro para a gente fazer uma contenção aqui. Esse aluno vai ficar segurando para eu mostrar, a gente identificar ali os ossos que a gente vai palpar. Quem quer? Eu acho que você está no ponto de segurar para nós. Vamos lá. Vê se fosse um Nelore. 6 centímetros, hein, amor? Qualquer um, pode pegar qualquer um. Não, só afirma ele, eu vou mostrar jeitos diferentes da gente segurar. O que você achar melhor aí. Perfeito. Bem tranquilo. Agora, chega ele para trás um pouquinho, vou te ajudar. Agora, um jeito. Pode deixar apoiar, sobe nele, trava aqui na perna, trava sua perna. Pode travar aqui, eu vou fazer para você ver. Isso, trava. Agora levanta o pescoço aqui e segura com o queixo alto. Aqui, pessoal, travando aqui na perna, a gente consegue imobilizar o animal, levanta o queixo para ele não sair, a gente consegue trabalhar com o animal dessa maneira. Ou então, com o animal deitado. Vamos deitar ele? Barulho, né? Deixa eu deitar. Aí. Pronto. Fica de cá onde eu tô. Isso. Bota seu joelho aqui, mas não precisa pôr força não. Isso, perfeito. A contenção deitado... Perfeito. A gente sempre fica do lado contrário do que tá ali pé e mão. Porque se a gente fica de cá, no caso aqui do carneiro é tranquilo, mas se for um animal grande, a gente leva coice, né? Leva uma mãozada. Então sempre ficar do lado de cá, tirar o apoio, se quiser firmar aqui na virilha também ajuda, e firmar o pescoço. Agora eu vou pedir para vocês chegarem mais perto, para a gente conseguir palpar ali as estruturas, pode ser? Mas vocês deixam a abertura do lado frente, pode ser? Tá, pode. Seu lado aí, ó. Sempre lá. Calma aí com a cabeça. Aí. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai... Agora eu vou ficar segurando aqui no seu lugar. Não, levanta não. Porque senão não vai ter espaço. Fica aqui na cabeça pra mim, ó, e eu seguro aqui. Isso. A gente vai palpar aqui a região de quadril, porque aqui a gente quer sentir o osso, mas a gente também quer sentir uma cobertura de carne, uma cobertura de gordura. Então, vão passando aqui, vocês fazem uma fila, vai palpando. Palpa aqui a ponta do osso. Onde está minha mão? Consegue sentir? Então, aqui, a gente consegue sentir a ponta. Deu para sentir? A gente consegue sentir a ponta do osso, mas a gente sente ali que tem uma camada de musculatura em cima do osso. Não tá o couro em cima do osso direto. Sentiu? Não dá a impressão que vai ter muito mais gordura, porque é peludo, né? Pode chegar mais gente aqui. Porque vocês olham, vocês estão achando que tá, às vezes, num score 3, um score 4. Vai aqui, ó.
Eu não ganho mesmo, mas tá doido. Sentiu a ponta do osso? Aqui? Olha o Jota Branco. Todo mundo bonito na foto. Sentiu ponta de osso aqui? Se alguém mais quiser palpar. Bom, então aqui, que nota vocês acham que esse animal teria aí de uma nota de 1 a 5? Acho que vai ficar 3, hein? 3, o que mais vocês acham? Todo mundo acha que é 3? Isso, bem aqui, ponta de osso, um pedacinho da coluna, dá pra sentir aqui em cima. Todo mundo palpou? Mais alguém? Bom, pessoal, então, pode deixar levantar. Então, o que eu quero... Ó, o que eu quero focar com vocês aqui, principalmente? Que o que a gente vê nem sempre é o que a gente vai sentir. Por isso é importante palpar, é importante treinar ali o tato. Porque se a gente olhar, dá uma sensação que tá muito mais gordinho, tá? Que tem muito pelo ali. Mas quando a gente palpa, a gente vê que dá para sentir o osso, tem uma camada ali de musculatura, tem uma camada de gordura. E a classificação de vocês está legal. Esse animal a gente poderia colocar aí entre 2, 3, num índice aí de condição corporal, certo? E aí, pessoal, esses valores que a gente usa, né, para separar, eles permitem que a gente consiga até fazer correções ali nutricionais para esse animal. Então, se a gente tivesse que... vamos pensar que esse rebanho que está aqui, ele vai ser comercializado daqui a um tempo e é interessante que a gente comercialize um animal pensando carne, tá? Vamos pensar aqui em produção de carne. Que a gente comercialize o animal com uma boa musculatura, um bom acabamento de gordura, certo? Que vocês acham que seria interessante, nutricionalmente falando, da gente fazer com esse animal? Confinar é uma opção. Manter esse animal num tipo de produção intensivo, né, que é o confinamento, ou o semi-intensivo, que a gente viu lá na aula do módulo 2, o módulo 1 vai chegar lá ainda. Mas, basicamente, a diferença né, que no modo intensivo a gente controla tudo que o animal está ali alimentando, tudo que está sendo oferecido, o peso que está ganhando. E na criação extensiva, esse animal está criado a pasto, né? Está criado solto. Então, se a gente precisa que esse animal ganhe peso rápido, de uma forma, né, bastante ali uniforme, pensando em acabamento de gordura, tudo isso, o confinamento é uma boa alternativa, certo? Ou a gente pode trabalhar também a questão de manejo de pastagem, considerando que esses animais estão na criação extensiva, a gente pode extrair de uma maneira mais eficiente possível aquela pastagem que está sendo fornecida ali com um pasto rotacionado, por exemplo, certo? Módulo 1, a gente vai falar disso mais para frente. Bom, outra questão que eu quero falar com vocês aqui, aproveitando que a gente tem um filhote aí no meio, vocês viram? Da parte de nutrição, tem algum comentário, alguma coisa que vocês querem? Da parte de nutrição, tá ok, pessoal? Vamos aproveitar que a gente tem um filhotinho aqui, não tão filhote, né? Mas a gente tem um animal jovem para a gente falar da diferença de manejo entre eles, né? Os animais adultos, eles já têm uma ótima adaptação alimentar, eles já estão totalmente formados, né? Já tem ali uma reserva de gordura, já tem uma adaptação ao tipo de alimentação e ao meio ali que eles estão acostumados. Quando a gente fala do filhote, e aqui eu vou voltar um pouco da fase que a gente está nesse animal, mas vamos falar lá do borreguinho mesmo, do filhote recém-nascido, né? Nos ovinos, nós temos uma taxa muito alta de rejeição da mãe em relação a esse filhote, quando a gente tem uma intervenção. O que quer dizer isso? É muito fácil a mãe parir ali o filhote e ela
não querer amamentar, não cuidar, deixa pra lá, né? Abandona esse filhote. E essa chance aumenta quando a gente intervém, quando a gente vai lá e põe a mão, porque tem cheiro, né? A mãe reconhece o filho ali, pelo momento ali do parto, pelos hormônios, pelo cheiro, pela placenta que está ali em contato com aquele filhote que acabou de nascer. Quando a gente vai lá e faz muita intervenção, a gente vai lá, pega esse filhote, limpa ele todo, tira o cheiro ali, essa ovelha tem muita chance de rejeitar esse filhote. Isso pode acontecer em outras espécies? Pode. Mas aqui na ovelha é muito mais comum do que quando a gente compara lá com a vaca, com a égua, com outras espécies. Então, no momento ali do parto, né, que tem as contrações, que está acontecendo o parto, a gente pode intervir? Pode, se tiver necessidade, se esse parto não tiver acontecendo da maneira natural, né? Se aquela mãe ali está contraindo e essa contração não está evoluindo, ou às vezes a fêmea para de contrair porque acabou energia, acabou força. E aí entra a importância desse score corporal estar bom, estar ali por volta de uma nota 3, quando essa fêmea vai emprenhar, quando essa fêmea vai parir. Porque com isso a gente diminui chance também desses problemas lá no momento do parto, né? De não conseguir evoluir nesse parto por conta de uma desnutrição. Então, se essa fêmea, por algum motivo, ela não está conseguindo parir, ela não está tendo contração, ou ela está contraindo já há muitas horas e o filhote ali não nasce, o parto deles geralmente é mais rápido, aí sim a gente pode intervir. Nasceu, vou intervir? Vai intervir se a mãe abandonar, vai intervir se a mãe não conseguir cuidar, mas isso a gente olha de longe, tá, pessoal? A gente olha de longe se precisar interferir ali naquele momento. E aí, no caso do filhotinho, né, na hora que nasce, eles já estão pequenos agora, imagina quando nasce, né, gente? Mais ou menos ali 2 quilos, 1,5 kg, 2 quilos, bem pequenos, bem sensíveis, muito sensíveis ao frio, então esse animal ele precisa ser limpo, porque ele nasce ali cheio de líquido, né, e o líquido ajuda a resfriar. Ele precisa, então, ficar seco, ele precisa ser aquecido. E quando a mãe não cumpre esse papel, por algum motivo, né, a mãe morreu ou rejeitou a cria, quem cuida somos nós. Então, que cuidados são esses que a gente tem que ter no momento ali do nascimento? Quem quer falar? Nasceu e a mãe morreu no parto. Nós vamos ter que cuidar. O que a gente vai fazer? Ter que dar leite, mas antes disso, a gente ainda tem essa questão aí de limpar, né? Vamos lembrar que o animal, ele vai nascer cheio de secreção. Secreção ali em via respiratória, secreção dentro da boca. Então, a gente vai lá, limpa, tira essas secreções, porque essas secreções vão atrapalhar a respiração. A gente seca esse animal, aquece esse animal, e aí a questão da amamentação, mas não com leite, né? O que a gente vai fornecer ali? Colostro, isso. Se tiver colostro de outra fêmea, né? Ou se a mãe tiver rejeitado, não tiver morrido, a gente tenta conduzir ali, né? Para que mame o colostro da mãe. E isso aí, esse momento que nós estamos falando, o momento do nascimento, o momento ali dos primeiros cuidados, o momento aí de mamar o colostro, esse momento vai ser muito importante para que na fase de animal jovem, a gente tenha um animal com uma boa condição corporal, um bom score corporal. Então, a gente está vendo ali, né, questão do filhotinho, se alguém quiser pegar, gente, para a gente palpar também, tá facinho ali. A gente tem um animal que tá com uma boa condição, vocês concordam? Vocês identificaram ali quem que é o mais novinho? Exatamente. E aí a gente tem um animal com uma boa condição corporal, um animal que tem, né, um bom desenvolvimento, um crescimento adequado, tem ali já iniciando a formação ali da musculatura, ainda é um animal jovem, né, então ainda tem muito que desenvolver, mas isso é reflexo desse momento lá do nascimento. Certamente foi um animal que mamou colostro, né, que teve uma amamentação ali saudável e que agora, né,
pode ser que esteja na fase aí de transição ou que já tenha virado um ruminante e já segue na alimentação igual a dos adultos, certo? Até aí dúvidas, comentários? Tranquilo? Bom, então a gente já falou, né, um pouquinho aí da parte nutricional, a gente falou um pouquinho aí, né, do manejo do filhote. E para a fêmea, pensando aí na fêmea, na reprodução, né, na condição nutricional e na condição dos cuidados que a gente vai ter que ter com essa fêmea, o que vocês acham que essa fêmea vai precisar ali no decorrer da gestação? Ela tem que se alimentar bem, né? Alimentar bem é muito, muito importante. Lá no momento do parto, ela vai gastar muita energia, ela vai gastar algumas vitaminas e minerais que são muito específicos e que já tem que ter a reserva ali. Já tem que ter no organismo dela uma reserva de cálcio, já tem que ter no organismo dela uma reserva de fósforo, e isso a gente consegue no longo prazo com uma alimentação adequada, né? Essa alimentação, ela pode ser a pastagem, pode ser o animal criado a pasto. Essa alimentação, ela pode ser suplementada, né? No caso da pastagem, receber uma suplementação, pode ser silagem. A gente tem essa variedade de opções aí, uma variedade de gramíneas que a gente pode oferecer na pastagem, uma variedade de forrageiras que a gente pode oferecer na questão aí da silagem, mas o importante é que seja de qualidade, né? Aquilo que a gente comentou um pouco lá da aula de bovino, de ser um alimento que não está mofado, que não está úmido, que não está, né, estragado, de ser um alimento ali em quantidade suficiente. O que é um outro item da nutrição que é muito importante, que às vezes passa batida, eu sempre falo? Água, muito bem, nota 1000. A questão da água também, né, quantidade suficiente, qualidade suficiente, tudo isso daí no dia a dia vai favorecer para esse momento do parto dessa fêmea ser tranquilo. E para essa, né, hora do parto acontecer de uma maneira tranquila, a gente pode também ter ali, dependendo do tamanho do rebanho, um lote separado, né, um piquete maternidade para essas fêmeas. Até para que a gente possa ficar de olho, lembra que eu falei que a gente observa de longe, né? Se vai precisar intervir, se essa fêmea está conseguindo parir, a fêmea pariu, se ela está conseguindo cuidar ali do filhote que nasceu, do recém-nascido, limpar, secar, aquecer, amamentar. Então, para a gente conseguir acompanhar tudo isso, é interessante que as fêmeas do pré-parto estejam próximas, né? Próxima da propriedade ou próximo de algum lugar que sempre tem alguém ali que possa acompanhar, ainda que de longe, né? Para a gente saber se tá tudo bem, se alguém entrou em trabalho de parto ou se alguém tá com dificuldade aí de amamentar, por exemplo. A questão de manter esses animais, né? São animais de rebanho, são animais que vão ter a predisposição de estar todos juntos. Aqui, por exemplo, a gente está num espaço pequeno, tem um monte de gente aqui, a preferência deles é ficar ali juntos, né? Então, a gente conseguir, né, oferecer essa possibilidade aí de conforto no animal criado a pasto, ou seja, no animal confinado, para conduzir bem essa parte nutricional, reprodutiva, cuidado com o neonato, tudo isso. Dúvida, comentário? E se a gente for falar dos animais que estão aí jovens, né? Não é aquele animal que está amamentando, que está tão novinho, mas aquele animal que está naquela fase de ganho de peso, né? De formação. E também dos reprodutores. Esses machos que vão ser os reprodutores, eles também precisam de alguma atenção especial, vocês acham? Pessoal, o macho reprodutor, ele é uma espécie de sentinela. Vocês sabem o que é sentinela? Isso. E também aquilo que serve de norte para a gente saber se está tendo algum problema. Porque o macho
verminoses pulmonares, de trato respiratório. Então, quando presente, né, é um desafio de tratamento, porque essas verminoses elas têm uma certa resistência no tratamento. E aí tem um baixo desempenho, né, o animal alimenta mal, aquilo que ele alimenta não é absorvido como deveria, porque tem verminose ali atrapalhando e tudo isso. Então, no geralzão, para essa correção, vamos falar de água, vamos falar de uma nutrição legal e vamos falar de controle de verminose. Agora, se a gente for entrar a fundo e investigar, aí a gente pode achar, né, alguma doença, alguma patologia que está causando. Mas aí já começa a ter outros sintomas também, né? Esse animal começa a perder peso e ter o sintoma de acordo com a doença ali que for aparecer, porque a gente tem uma imensidão. Mas corrigindo e trabalhando legal nesses 3 pilares, a gente consegue uma saúde interna e externa, sabe? Pele e pelo é sempre reflexo daquilo que está por dentro. Então, aquele animal que tem uma boa, níveis bons ali, né? De hidratação, vitaminas, minerais, básico, não estou falando de nada muito alto nível, a gente já consegue uma qualidade legal. E a questão do ambiente aqui? Seria ideal para eles? Olha, aí vai do tipo do sistema de criação. Mas se a gente for falar de um sistema extensivo, esse animal, ele pode ser criado solto na pastagem, ou então com a questão dos piquetes. Para pequenos ruminantes é interessante, inclusive aqui tem um projeto de piqueteamento da área para manter esses animais. Eu ia trabalhar isso na aula prática, mas eu achei melhor a gente trabalhar na teórica, porque aí a gente consegue colocar lá, né, as imagens e projetar e fazer as contas com mais tranquilidade. Mas aqui já tem o projeto e aí a gente consegue melhorar, né? Além de ter ali o fornecimento da pastagem no sistema extensivo, a gente tem aquela questão do controle de verminose que fica mais facilitado. E a gente sabe que aqueles animais vão ter disponibilidade de uma pastagem no momento ideal ali, né, com riqueza de nutrientes, de proteína, a questão da suplementação, principalmente no período da seca, que também ajuda muito. Quando o animal é muito resistente, igual no caso dos ovinos, se a gente não tiver uma suplementação na seca, esse animal vai morrer? Não vai morrer. Talvez perca um pouco de peso, talvez a produção não seja excelente, mas esse animal não vai morrer. Mas quando a gente vai lá e suplementa, esse animal agradece, ganha peso, melhora desempenho. E aí a gente tem esses efeitos diretos aí de melhoria na produção, né? Produção de carne ou se for produção de leite também. Inclusa nesse pacote aí, né? De sanidade, nutrição e ambiente. Quem mais vai perguntar? É verdade que a ração pode atingir o casco do confinamento? Quando a gente fecha lá os boi, na verdade fica assim dias tranquilo, de repente começa a solar o casco. E aí uma veterinária falou assim que poderia ser a ração, nutrientes em excesso da ração, não é verdade? Tá. A pergunta foi relacionada a efeito de alimentação, principalmente ração, né, que é um alimento que tem um teor alto de proteína, relacionado a problema de casco em animal confinado, recém-confinado, certo? Aí o problema não... A veterinária está certa, mas a questão não é a ração, mas a adaptação do animal naquele ambiente, naquele alimento. Quando a gente vai fazer uma troca de alimentação, qualquer troca, tá, pessoal? Pode ser passar da pastagem para um confinamento, do confinamento para a pastagem, ou se a gente vai, se estiver falando de animal assim, com muita exigência nutricional, se a gente vai mudar o tipo de ração, tudo isso é interessante que seja feito de uma maneira gradual. Porque se a gente pega o animal que está lá, criado a pasto, esse animal que está criado a pasto, ele está acostumado com aquela alimentação. Além de estar acostumado com aquela alimentação, ele está acostumado a andar para alimentar, porque ele está solto.
Quando a gente confina, a gente muda 2 itens de uma vez. A gente muda a alimentação, que era uma alimentação baixa em proteína, e a gente vai lá, fecha esse animal e começa a dar um boom de proteína ali. De uma vez não acostumou, não teve tempo de adaptação digestiva. E aí começa a ter problemas metabólicos, um deles, problema de casco. Se a gente vai para cavalo, isso daí é quase que uma certeza, né? Se a gente estiver falando de um cavalo criado a pasto, e aí na época da exposição, esse cavalo vai para a baia da exposição, vai para a baia lá do Capitu. O que esse cavalo tem? Quando fecha na baia e começa a comer ração? Tem cólica, tem estresse e tem cólica, porque é um cavalo que ele se movimentava muito para alimentar, ele recebia pastagem ali, e a pastagem ela é muito rica em fibra, e isso facilita a digestão. A ração não. A ração ela é muito pobre em fibra, ela é um alimento seco, ela é muito rica em proteína. Mas para o sistema digestivo do animal é um choque. E aí o cavalo que fecha vai ter cólica, o bovino que confina vai ter problema de casco, ou vai ter diarreia, ou vai ter ali no comecinho até um menor desempenho, porque a gente foi muito brusco nessa mudança, né? E para colocar aí de um entendimento mais fácil, com a gente também é assim. É claro que a gente tem uma adaptação alimentar muito maior do que a dos animais. Até porque a nossa variedade de alimento é muito maior. Mas se você passar 10 dias comendo arroz, feijão, frango e tomate, e aí no final desses 10 dias você vai num rodízio de pizza, de carne, seja o que for, sente, né? Às vezes uma diarreia, às vezes um desconforto, às vezes uma náusea, mas sente, não tem adaptação. E para os animais isso é muito mais forte, porque a possibilidade de alimentação deles é bem mais restrita que a nossa. Então a gente fala de um quadro pastagem exclusivamente para um quadro fechado, ração, com 18% de proteína de uma vez. E aí a gente tem essas alterações mesmo. No cavalo também a gente pode ter alteração de casco, né? A gente comentou da cólica, mas alteração de casco também por conta de alimentação. O PIS é diferente. No animal que está confinado, a gente tem também muito problema respiratório, porque tem um monte de animal aglomerado, esse animal está na poeira, e a gente tem o pó ali da ração e de sal, e tudo isso é novidade para esse animal também. Então ele cai ali de uma vez nesse ambiente. Quando a gente fala de confinamentos muito grandes, problema respiratório é um dos primeiros itens de alteração sanitária, né, de sanidade que a gente tem no confinamento. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar, algum item que vocês querem explorar mais de nutrição, reprodução, cuidado com o filhote? Colostro, amamentação, score corporal, verminose. Tudo certo? Podemos encerrar? Podemos encerrar? Então, vamos finalizar então de ovino e caprino. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos.